Bom, bom dia em primeiro lugar, né? Agradecer o convite aí do Piccoli, né, para moderar esse painel e também, né, enaltecer aí o esforço dele, nos brindando aí com mais uma vez, né, com um evento dessa categoria. Que esse tipo de conhecimento que ele está nos ofertando, nos conectando, tá? Não tem preço. Também, né, parabenizar aí os anfitriões, né, o Frederico, o CEO aqui do MP Bahia, e também o Yuri, CIO, tá, por estar nos recebendo aqui nessa casa. A nossa última palestra aqui, mundo pós ChatGPT, foi de dizer uau, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ou quais as possibilidades, as oportunidades que se avizinham aí? E ao longo aí desses dias, nós vimos várias palestras muito focadas com especialistas nessas tecnologias para o futuro. O que nos faz acreditar, e já temos muitas iniciativas aí, utilizando elas, né? Mas nós temos o processo de negócio, os processos de negócio, o processo de inovação, o processo de digitalização, que ainda, né, muito embora já tenhamos iniciativas interessantes, eles ainda são claudicantes aí nos MPs. E é isso que nós vamos abordar aqui, né, nesse painel aqui, como dar sustentação a um processo de negócio de inovação. Eu já passo a palavra aqui para a Evelise aqui, né, homenageando aí a semana, né, do Dia das Mulheres aí para iniciar a sua apresentação. Bom dia, gente. Obrigada. Eu vou levantar um pouquinho aqui, só porque vou fazer aqui passar um pouquinho o slide. Obrigada, né, novamente pela oportunidade de falar um pouquinho, né, da nossa experiência lá do Ceará. Então, o tema hoje é tecnologias para o futuro. Eu não vou falar das tecnologias porque elas são extensamente, né, apresentadas pelos fornecedores, pelos especialistas nela, né? Então, esses minutos que eu tenho aqui com vocês, eu queria somente fazer algumas reflexões sobre essas tecnologias no nosso dia a dia, principalmente como gestor de TI, né? Que é a posição de muitos de nós que estamos aqui e minha também, né? Então, a reflexão seria o que fazer com tanta tecnologia e como conviver com esse crescimento exponencial da tecnologia, né? Que já foi colocado aqui por todos que se apresentaram, é tudo muito rápido, né? Então, quando a gente está conhecendo algo e, às vezes, se preparando para aplicar, já está aparecendo outra coisa, né? Principalmente no setor público, que quando a gente vai aplicar, a gente precisa contratar. E esse processo, ele não é realmente rápido, né? Não tem como ser por conta da legalidade, né? Então, eu coloquei aqui algumas coisas só para a gente se guiar. Normalmente, nós temos muitos problemas, que já são o nosso cotidiano, temos os nossos desafios, né, na área de tecnologia e temos os objetivos estratégicos da instituição, que o ideal é que a gente esteja inserido nesse contexto, participando como tecnologia, mas nem sempre estamos, né? E aí, em cima disso, eu tenho que dar ideia, solução, tecnologia, né, como TI. Essas ideias, elas têm que ser bastante inovadoras atualmente, não são mais aquelas nossas ideias de antigamente, né? Para isso que existe todo esse esforço de inovação, laboratório, né? As soluções e as tecnologias também têm que ser disruptivas e tal. E aí, o que é que eu faço? Né? Eu fico prospectando, identificando, conhecendo, avaliando, para que eu possa aplicar. Mas
qual, assim, o aconselhamento, né, básico que a gente tem que ter? Planejamento, tá? Por quê? Porque a gente está andando e tendo que conviver com isso, com essas tecnologias. Então, um ponto fundamental, que às vezes não é nosso hábito e nem é o hábito das nossas instituições, e muitas vezes não é tão valorizado. Inclusive, alguém falou aqui, que eu não lembro, que a gente recebe muitos desafios e diretrizes a cada momento. Às vezes, a gente está num projeto e, de repente, tem que parar por outras diretrizes. Então, dificulta o nosso planejamento. Mas planejar é um das premissas, né? Algo que a gente não pode deixar de fazer, tá? E nós temos que... eu estou usando aqui muito os aconselhamentos do Gartner, né? Que ele sempre chama a atenção nas tecnologias que estão aparecendo e como a gente deve se comportar. Então, nós precisamos executar, né? Nós precisamos caminhar. Quando a gente estiver executando, a nossa prioridade tem que ser otimizar. Quando a gente estiver crescendo, a gente vai ter que escalar, né? Tudo que nós estamos fazendo. E transformando é exatamente priorizar. Então, essa convivência com todo esse contexto, né, seriam essas ações que a gente traz como, vamos dizer assim, comportamentos ou diretrizes que a gente não pode deixar de ter, né? E aí o Gartner também diz para a gente que 25% somente das instituições estão conseguindo sair da otimização para a transformação. Embora a transformação seja um assunto bastante batido, né? Bastante conversado, todo mundo está aí com um programa de transformação digital, todo mundo só fala em transformação digital, mas efetivamente nós não estamos nos transformando. Nós estamos otimizando, né? E essas tecnologias do futuro, elas são muito aderentes a esse momento de transformação. Então, a gente precisa ir para esse momento. A gente precisa conseguir executar, crescer e transformar ao mesmo tempo, mas fazendo aquela calibragem, né? Que depende de cada instituição e depende de cada contexto. Na verdade, nós precisamos, como CIOs, né, como gestores de tecnologia, oferecer os resultados para os objetivos, para as estratégias. Muitas vezes nós vamos participar ou não, mas o principal papel da gente é oferecer isso. E as tecnologias do futuro, elas têm que potencializar esse nosso papel, principalmente na TI. E, para isso, a gente precisa estar convivendo, sabendo conviver com ela. Eu tenho que oferecer as soluções, né? Mas eu tenho também que saber quais, em que momento eu ofereço aquelas soluções. Por exemplo, o Gartner também apresentou lá como tendência que eu deveria, vamos dizer, priorizar a plataforma em nuvem, né? E deveria, depois que eu priorizasse a plataforma em nuvem, eu deveria intensificar mais a inteligência, a hiperautomação, a robotização, para depois eu já passar para uma etapa seguinte, tá? Mas, muitas vezes, eu não posso. Eu não posso, ou porque eu tenho restrição financeira, ou porque eu não tenho equipe qualificada com conhecimento para aquilo, ou porque eu não consigo também conhecer as soluções e fazer essa conexão, essa aderência. Então, assim, tecnologia do futuro, eu vou repetir um pouquinho, acho que eu falei isso anteontem. Eu acho, a minha obrigação como gestor é realmente conhecer muito bem, buscar toda a forma de prospectar, de conhecer, de fazer com que a minha equipe esteja
capacitada. Agora, para que eu possa trazer essa tecnologia para a minha instituição, aí não depende só de mim, depende de todo um contexto externo e interno. E aí a minha habilidade como líder é saber isso, saber calibrar. Não, eu vou otimizar aqui, aqui eu vou partir para uma transformação, vou me expor ao erro, vou ter parceria com o meu pessoal de inovação, vou tentar colocar a metodologia ágil aqui dentro da minha área, porque todo mundo convive com ágil há muito tempo, mas, na verdade, a gente não consegue, muitas vezes, praticar isso. Então, assim, essa decisão, toda essa regulação, eu acho que é o principal coisa que o gestor de TI pode oferecer, né? Então, juntar todo esse conhecimento, ter toda essa visão, né, desses princípios, desses valores, para poder fazer com que a organização atinja as estratégias, os objetivos dela. E caso a organização não envolva a tecnologia, aí você vai também tentar trabalhar nisso aí, né? Para você chegar lá, porque senão vão acontecer situações muito, vamos dizer assim, de muito prejuízo para a organização, né? Quando ela não envolve a tecnologia. E a outra coisa também que eu achei interessante trazer é que as tecnologias, elas dão resultado separadamente, quando a gente vai aplicando de forma separada, mas elas também precisam estar sendo avaliadas com uma visão de conjunto, né? Porque muitas delas estão muito relacionadas, não dá para aplicar, às vezes, algo sem investir em outra tecnologia. Elas estão muito ligadas também, né? Então, a gente também tem que pensar muito nisso, tá? E para que servem, né? Por exemplo, eu tenho muita vontade lá no MPCE, a gente vai começar, mas é o laboratório, de usar o metaverso, porque eu achei uma experiência muito interessante lá no Mato Grosso. Mas o metaverso, talvez ele seja muito importante hoje, eu não sei, que eu não tenho domínio, na questão da interação social, da convivência com o usuário, né, com a sociedade. Então, eu não sei se isso deveria ser priorizado. Até a gente tem que pensar em tudo isso, né, que a gente não consegue fazer tudo. E a última coisa, isso aqui já é também totalmente dominado por todos, é que todas as tecnologias têm que estar acompanhadas de tudo isso, né? Segurança, dados, crescimento do negócio, retenção de talento, cultura, mindset, otimização de custo e aceleração digital. Ou seja, eu não posso me fixar simplesmente na tecnologia, né? E eu, como gestor de TI, eu sou muito abordado pelo fornecedor. E o fornecedor só vê a tecnologia dele e o que ele quer. Então, eu também tenho que saber lidar muito bem com isso, né? Por conta dos investimentos. Então, assim, eu quis trazer mais essa reflexão, né? Como líder de TI, né? Do que é que eu acho, como que a gente deve se comportar, né? Obrigada. Obrigado, Evelise. Tu tocaste em 2 pontos bem importantes. Ontem nós assistindo a palestra do Guilherme, né, onde ele trabalhou ali em cima do Ministério Público do Majestoso. Ele colocou um slide bem interessante. E nesse slide dizia assim, eu tirei foto do slide, né, priorização das mudanças de direção, identificação das mudanças e o valor. Que era o primeiro item desse slide, em que, na verdade, a gente tem que sempre pensar quantas pessoas nós vamos atingir com essa inovação, que tipo de retorno vai trazer. Tá? Então, acho que um pouquinho do que tu comentaste aí vai nessa linha. Né? Se a gente conseguir priorizar, né? conforme a quantidade a capilaridade, né? de atingimento disso, a gente, vamos lá, estamos no caminho certo. Mas agora a gente vai passar a palavra para o Rafael, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais.
onde ele vai dar sequência nesse ponto de, vamos lá, continuidade do negócio, continuidade da inovação e entrega na ponta. Tá? Por favor, Rafael. Perfeito, obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente aqui ao Piccoli e toda a equipe do Judiciário Exponencial, também aos colegas do Ministério Público do Estado da Bahia pela receptividade, todos aqui presentes, todos e todas, parabenizar novamente aqui todas as mulheres, pelo Dia Internacional das Mulheres que nós tivemos ontem. E a minha proposta aqui, enquanto promotor de justiça, com 22 anos, dos quais 20 anos lá na ponta, na atuação finalística da instituição, eu acho que é fazer uma ponte entre a área de tecnologia. O Piccoli aqui me deu uma incumbência difícil, porque aqui nesse painel quem menos entende de tecnologia sou eu, a turma aqui é feira. Mas, felizmente, a gente já está no mundo pós-chat GPT, e aí eu até trouxe meu notebook ali, já fiz uma consulta ali no chat GPT, com resultados bem interessantes sobre o que eu deveria falar. Mas, assim, brincadeiras à parte com o chat GPT, a convergência entre aquilo que o chat GPT me trouxe aqui para essa fala é bem grande com aquilo que eu estava pensando e com o que a gente andou vendo aqui ao longo desse evento. Tá? Não vou aqui mostrar em tempo real, porque senão a gente vai acabar com a outra pauta, que é o workshop chat GPT. Eu não quero transformar isso aqui no workshop. Mas, para falar de tecnologia, a gente tem que falar um pouquinho de direito também, porque a gente está no ecossistema de justiça. A gente não pode esquecer lá da nossa missão, e a nossa missão está ancorada na nossa Constituição Federal, que é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Não vou transformar isso aqui numa palestra sobre direito, não, pessoal, mas do direito, da nossa missão constitucional emana a nossa estratégia, o que a gente deve perseguir. O que a gente deve perseguir para a gente está falando aqui, o tema aqui é tecnologia para o futuro. Qual futuro nós queremos alcançar enquanto Ministério Público ou Tribunal de Contas? O que a gente se propõe a construir com toda essa tecnologia? Pois bem, para a gente construir esse futuro com a tecnologia, a gente precisa de estratégia. A gente precisa ligar a tecnologia de forma estratégica com a nossa atuação finalística. E disso, tecnologia que eu não sou expert, mas acredito que ao longo da experiência acumulada, em mais de 20 anos, atuando na ponta, a gente, vamos dizer, acumulou conhecimentos de como que a estratégia ela pode potencializar os resultados da instituição para que a gente consiga resultados mais satisfatórios. Vamos fazer só uma breve reflexão aqui, antes de eu chegar aqui no mapa estratégico, nos valores e na visão, sobre algumas realidades do nosso país. Um país fantástico, com uma potencialidade enorme, com muitas riquezas naturais, com um tremendo capital humano, mas, infelizmente, se a gente for verificar rankings internacionais de, por exemplo, segurança pública, os nossos números ainda são muito insatisfatórios. O Estado da Bahia, que é um Estado belíssimo, convive com a realidade de segurança pública difícil, a gente bem sabe disso. No campo da corrupção, por exemplo, do patrimônio público, se a gente for ver o ranking da transparência internacional, nós estamos muito mal posicionados nesse ranking. E por aí vai, em diversos rankings, nos rankings de educação, por exemplo, a gente está mal posicionado. Para a gente ter um futuro melhor e mais sustentável, e aí entra a questão de meio ambiente também, de sustentabilidade não só ambiental, mas social, a gente precisa atuar fortemente para essa transformação social, para a gente alcançar números melhores e mais sustentáveis. Para isso, nós temos valores, e um dos valores é a inovação. Então, a tecnologia ela está ali. Lembrando que a inovação vai muito além de tecnologia. E tecnologia também não é só tecnologia da informação. Nós temos outros campos de tecnologia, por exemplo, no campo da energia solar. O Brasil tem um potencial enorme em energia solar, inclusive para redução
de gastos no setor público. Nós estamos correndo atrás disso lá em Minas Gerais também. Mas vamos lá. Falando de visão, a nossa visão é de ser uma instituição transformadora da realidade social, comprometida com resolutividade, transparência, ética e a concretização dos objetivos fundamentais da Constituição. E aí, quando a gente desdobra o mapa estratégico, que é a representação gráfica do nosso planejamento estratégico em resultados para a sociedade, eu vou fazer um link aqui entre os resultados para a sociedade que a gente quer alcançar na nossa visão de futuro até 2029, né, que é o prazo final de vigência do planejamento estratégico, e alguns produtos que vêm sendo desenvolvidos pela nossa instituição. Mas antes de chegar nesses produtos finalísticos, só mostrar rapidamente que, para a gente alcançar isso, tem que ter um investimento em tecnologia, porque ele é o instrumental necessário, né, para a gente fazer com que a ponta consiga executar bem as suas atividades. No Enachic, ano passado, nosso colega Eduardo Machado, que é o superintendente da área de TI, né, nós tivemos o prazer de sediar o Enachic, Ministério Público, em 2022, ele já apresentou o Promotoria 5G, que é um programa de estruturação tecnológica das promotorias de justiça. Ali a gente tem, infelizmente está pequeno, mas a gente pode disponibilizar depois o slide, mas nós temos o Promotoria Online, link suplementar de alta velocidade, semelhante ao que o Ceará, né, também implementou. A gente precisa ter, né, a internet rodando ali, disponível, né, em alta velocidade, para o promotor e sua equipe conseguirem executar bem as suas funções. Nós temos o Wi-Fi 6, tá? Que é um Wi-Fi qualificado, que, inclusive, consegue monitorar como é que está o uso de dados dentro de uma determinada unidade para fazer uma melhor distribuição. Nós temos o suporte online, que prevê, aliás, o suporte on-site, que prevê esse suporte local nas promotorias. Até foi uma das empresas aqui que patrocina, ajuda no patrocínio do evento, a Stefanini, que foi contratada, né, para prover esse suporte on-site no vasto estado de Minas Gerais, e chancela a MPMG, que permite a cooperação remota de promotores com segurança naqueles casos em que a cooperação ainda se dá em autos físicos ainda, porque em Minas Gerais nós ainda temos, né, uma parcela significativa de promotorias que ainda tem acervo físico, embora estejamos a passos largos, né, digitalizando todo o nosso acervo. Mas os inquéritos policiais, por exemplo, ainda são físicos lá no estado de Minas Gerais. Então, sem querer aprofundar muito aqui, nós temos também uma trilha de entregas que foi feita pela STI, né, ao longo desses últimos 2 anos, e ali a gente chama a atenção para o MPE, aquela logo que vocês veem lá em cima. O MPE, até conversei com um colega da Bahia ontem, né, é um sistema para atuação finalística, que desenvolvimento nosso, já foi implantado em 114 promotorias do estado de Minas Gerais. A implantação é gradual, nós temos um total de 796 unidades, mas essa implantação vem ocorrendo por ondas, e o interessante é que o MPE ele vai potencializar bastante a produtividade das promotorias, porque é um sistema em que se prevê que seja embarcada a inteligência artificial, e eu acho que essa é a grande tecnologia do momento. Lembrando do conceito de calibragem, né, do termo calibragem, que a Evelise empregou, eu acho que isso é muito importante também. Quando a gente fala de tecnologias para o futuro, a gente tem que calibrar, né, a utilização das tecnologias. Qual tecnologia que hoje é a mais primordial e a que mais vai alavancar o nosso negócio? Eu, sinceramente, acredito que é a inteligência artificial, né, que é o momento dela, né, o ChatGPT. É claro que o ChatGPT ainda carece de refinamentos, de aperfeiçoamentos, mas ele já demonstrou o potencial, ele já mudou significativamente o patamar da IA e já demonstrou que ele vai possibilitar, né, a simplificação de uma série de rotinas que são executadas hoje, né, tanto por Ministério Público quanto tribunais de contas, de modo a agilizar e reduzir custos. Então, a gente tem que, vamos dizer, a gente não pode perder esse
A gente não pode perder esse bonde, temos que embarcar nele. Agora, por exemplo, metaverso. Temos que saber o que é o metaverso, temos que conhecer. Mas eu não vejo esse como sendo o momento no metaverso. Por quê? Se a gente for pensar aqui, tirando aquele óculos de realidade virtual que a gente tem lá no stand, quem aqui teve uma experiência imersiva no metaverso nesses dias? Por favor, levante a mão. Uma pessoa. Agora, vamos pensar no outro metaverso. Quem aqui, né, de ontem para hoje, usou seu celular e entrou na internet ou em rede social? Por favor, levante a mão. Isso aqui é aquela, vamos dizer, é aquela tela que a gente viu ontem da posse do Papa Francisco, né? Todo mundo lá com o celular. E o nosso cliente final, que é o cidadão, ele não está no metaverso. Tirando os jovens, né, de uma situação de classe média, que tem games mais sofisticados, onde você tem uma realidade imersiva, o grosso da população não está no metaverso. Tá? Pode ser que uma quantidade significativa esteja daqui a algum tempo, mas não estão hoje. E hoje, nós temos outras realidades paralelas em que nós não estamos marcando a devida presença. Por quê? A gente tem presença digital passiva, que é o que nós temos hoje enquanto órgãos públicos, Ministério Público e Tribunal de Contas. Nós temos uma forte presença digital passiva. Né? Todas as instituições aqui têm portais na internet, portais com um ferramental enorme, uma gama ampla de serviços. Mas é uma presença digital passiva, que depende de o cidadão querer, né, ir atrás de nós. Agora, e a presença digital ativa, aquela que se coloca ali na cara do cidadão? Isso a gente procurou lá no Ministério Público começar a desenvolver. Nós tivemos um projeto piloto lá. Esse projeto ele veio a partir de uma demanda da promotoria criminal alertada com um número exuberante de golpes pela internet, mais especificamente o golpe do falso empréstimo. Esse golpe ocorreu em 2021, foi o pico dele, em âmbito nacional, quadrilhas especializadas no Paraná e São Paulo. E no Enachica, ano passado, a gente falou desse projeto que estava em gestação. E hoje o projeto, vamos dizer, o primeiro ciclo do projeto já foi concluído com resultados muito satisfatórios e com investimento baixíssimo, que eu vou mostrar para vocês antes de falar de outras iniciativas. Por meio desse golpe, criminosos criaram empresas de fachada na internet, empresas de fachada que impulsionavam o seu negócio por meio de anúncios no Google Ads. E diante de buscas do cidadão por empréstimo, por crédito, lembrando que grande parte da nossa população está endividada, né, eles tinham como resultado, um dos resultados, né, as empresas de fachada criadas pelos criminosos, e isso direcionava para um call center, e o pessoal convencia o pobre cidadão, muitos deles já endividados no mercado, sem crédito, né, de uma forma regular, já estavam negativados, ofereciam para o cidadão dinheiro fácil, com uma única condição, pagamento de uma caução. O pessoal se virava, pagava a caução e ficava no prejuízo. Uma quadrilha que foi desbaratada no Paraná gerou prejuízo de mais de 30 milhões de reais e investiu 600 mil reais nessa estratégia do Google Ads. Quando a demanda do colega veio em BH, aí a gente tem que olhar para o nosso mapa estratégico. A demanda do colega era uma simples cartilha. Agora, se o lado de lá está pensando digitalmente, a gente não pode pensar analogicamente. Simplesmente fazer uma cartilha de papel e querer distribuir. Então, fomos procurar saber como é que a gente poderia contratar o Google Ads. Contratação na administração pública é sempre mais complicada, né, mas nós conseguimos aprovar essa contratação, primeiramente por dispensa, e o projeto deu tão certo que hoje a gente já conseguiu parecer favorável para contratar o Google por inexigibilidade e outras plataformas de impulsionamento, como Instagram e YouTube. Agora eu vou mostrar o resultado. O contexto, antes do resultado, é o contexto. Só no ano passado, em Minas Gerais, quase 130 mil casos de estelionato, 128.869 que foram registrados, mas isso é a ponta do iceberg. E desses 128 mil e tantos casos, 13% no Instagram, 28% no WhatsApp, mais outros tantos no Google, ou seja, o estelionato, hoje, ele é predominantemente digital, e tem organizações criminosas investindo nisso.
o custo-benefício é ótimo. Agora, eu pergunto para vocês, qual que é a capacidade do Estado de dar uma resposta célere para um número exponencial de casos que acontece? É difícil. Então, o uso da tecnologia é uma lição aprendida. A gente tem que mudar também a nossa mentalidade. Não basta o MP querer ser um órgão uma instituição de repressão. O MP também tem que agir preventiva e proativamente para que a gente consiga, nos casos remanescentes, fazer um trabalho bem feito de repressão. Tá? Então, nós conseguimos fazer anúncios no Google. Tá? Ali a gente está com a letra pequena, mas naquela tela a gente tem um exemplo. Simulando uma pesquisa do cidadão, empréstimo. Quando você joga o termo empréstimo, o próprio algoritmo já te sugere várias combinações. Então, pusemos lá, empréstimo agora na conta. O primeiro resultado que saiu, que está ali em lilás, é um anúncio do Ministério Público de Minas Gerais. No momento que o cidadão, em qualquer lugar de Minas Gerais, estava procurando por empréstimo na internet. Está ali, informe-se e proteja-se. Cuidado, né, cuidado ao pedir empréstimo. Cuidados ao pedir empréstimo. Tá? Esse é um dos vários anúncios que o Google, com toda a sua capacidade, né, com todo o arcabouço tecnológico, né, que a empresa tem, produziu para nós. A quantidade de anúncios possíveis é enorme, e o Google coloca isso aí. O Google tem uma massa de dados, né, um Big Data enorme, e ele coloca, geralmente, o anúncio justamente naquele que é o público-alvo. Então, o Google mostra para nós direitinho de onde são as pessoas que clicaram nos nossos anúncios, faixa etária, e uma série de faixa socioeconômica e uma série de outros dados. Né? Mas ali a gente tem, então, um anúncio nosso. Quando o cidadão clica naquele anúncio nosso, ele é direcionado para a cartilha no nosso portal. Essa cartilha se desdobra. Aqui é só a tela de entrada da cartilha. É uma cartilha feita de uma forma, né, com a linguagem bem acessível. Né? Cartilha aqui tem um visual bem atrativo. E um detalhe, a primeira metade da cartilha já dá as informações para o cidadão para como ele não cair no golpe. Não precisa nem do cidadão ler tudo, porque a segunda parte da cartilha é mais para aquele que já foi vítima do golpe. Tá? Um detalhe, o Google mostra para a gente atualização constante da campanha. A gente teve um orçamento de apenas R$15 mil. Com esses R$15 mil, tá, os nossos anúncios apareceram em 577 mil buscas na internet e 54.700 pessoas que estavam no ponto crítico ali de uma tomada de decisão sobre empréstimo acabaram acessando nossa cartilha. E como é que eu sei se essas pessoas leram? O Google Analytics nos mostra que o tempo médio de permanência na página com a cartilha foi de 4 minutos e 3 segundos. Tempo mais que suficiente para a leitura da cartilha. E um detalhe, 6,5% das pessoas que acessaram a nossa cartilha no nosso site ainda foram navegar em outros conteúdos do Ministério Público, conhecendo mais da nossa missão institucional. Esse é o projeto piloto apenas. O gasto por cartilha, efetivamente entregue ao cidadão em qualquer lugar de Minas Gerais, foi 29 centavos. Se a gente fosse fazer a cartilha em papel, entregar ao cidadão, o custo seria de 1,47. Detalhe, nesse 1,47 a gente não sabe se ela seria efetivamente entregue para quem está precisando da cartilha. Isso seria entregue num momento muito distante da tomada de decisão, provavelmente, e a gente não teria a garantia de que a pessoa leu. O Google nos mostra pelo tempo de permanência se a pessoa efetivamente leu. Agora, a gente está expandindo essa iniciativa para cobrir outras situações lesivas ao cidadão, né, na internet. Conseguimos aumentar o orçamento. Tá? O orçamento ainda não aumentou no patamar que a gente queria. Agora, de 15 a gente foi para 50 mil, mas já conseguimos elegibilidade, que já nos dá a possibilidade, né, de valores mais altos, e a ideia é cada vez mais a gente ampliar essa iniciativa de impulsionamento, para que a gente tenha maior cobertura. Detalhe, antes da divulgação pelo Google, a cartilha tinha 2 acessos, 2 cliques por dia. Com o Google e um orçamento reduzido de R$ 70 por dia, a gente alcançou uma média de cerca de 220 acessos por dia à cartilha em qualquer lugar do Estado. Então, a lição aprendida, para a gente conseguir acessar o cidadão, né,
tendo uma comunicação ágil e inovadora, a gente precisa pensar digitalmente, né? E precisamos trabalhar com novas estratégias. Assim, antes de encerrar, a gente contribui lá no resultado para a sociedade, com a intensificar o diálogo com a sociedade e também fomenta-se a solução pacífica de conflitos, porque você mata o conflito antes que ele exista. Você consegue efetivamente a prevenção. Meu tempo está se esgotando, mas eu queria falar rapidamente. Tem mais quanto tempo, meu cara? 2 minutos, então vou acelerar aqui. Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público, que é o outro objetivo que a gente tem. O Ministério Público criou 2 ferramentas fantásticas, o Aduna e o Lins. Alguns colegas que estiveram lá em Minas no ano passado puderam conhecer. O Aduna, ele tem um data lake, reunindo informações de várias bases de dados, como Receita Federal, Credilink, por meio de contrato, INSS, informações que ele puxa também de fontes abertas. E o Aduna consegue, vamos dizer, nos dar informações atualizadas sobre quaisquer indivíduos, inclusive de endereço. E endereço tem um detalhe, geralmente o indivíduo que pratica crimes, geralmente ele não dá o endereço dele em lugar nenhum. Mas quando ele vai comprar uma máquina de lavar, lá para a esposa dele, por exemplo, aí nessa hora, às vezes, ele vai lá inocentemente e dá um endereço. O Credilink ele nos dá essa informação. Ele nos dá essas informações, e essas informações são cruzadas por uma outra ferramenta, o Beagle, que cruza com o Banco Nacional de Mandado de Prisão para verificar os mandados de prisão em aberto e possibilitar o cumprimento de mandado de prisão em aberto com endereços atualizados de criminosos. Então, ali a gente está não só aperfeiçoando a atividade investigativa, mas também garantindo aí, lá embaixo, aprimorando a efetividade da persecução penal, que é um objetivo que a gente tem de resultado para a sociedade, né? Uma meta, a penúltima ali, no mapa. Voltando ao Aduna, o Aduna também tem a funcionalidade de análise de vínculos, né? Aqueles gráficos que a gente viu ontem. Com o Aduna, qualquer promotor em Minas Gerais e nos estados que já aderiram ao acordo de cooperação técnica, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, nós temos Rio Grande do Norte, Ceará, qualquer promotor ele pode fazer aquela análise de vínculos, vendo empresas, endereços, telefones, né, e todo o entrelaçamento dos vínculos entre pessoas que estejam sendo investigadas. E a outra ferramenta, o Lins, detecta fraudes contra o patrimônio público, faz varredura em editais de licitação, varredura também nas bases do Tribunal de Contas. Então, tem permitido também um trabalho bem interessante do Ministério Público no combate à corrupção. Meus caros, teria aqui muito, né, mais, vamos dizer, assuntos para falar, né? A gente tem iniciativas de monitoramento, uma central de monitoramento de violência doméstica, que usa tecnologia, central também de acompanhamento das barragens em Minas Gerais para a prevenção de desastres ambientais, como a gente viu alguns anos atrás em Minas Gerais, todas elas usam, né, tecnologia, softwares integrados, mas nosso tempo está se encerrando, né, eu não quero aqui tirar o tempo do colega de Tocantins. Eu agradeço imensamente a fala de vocês, a paciência de vocês, né? Deixo ali o nosso contato à disposição. Ali colocaram só o fixo, né? Mas o nosso celular também, 99506-4096, DDD 31. Quem quiser saber um pouco mais dessas iniciativas, ou quem quiser eventualmente, por exemplo, ter acesso ao Aduna, né, ao Lins, a gente está à disposição. Muito obrigado, um abraço a todos. Parabéns, Rafael, pela exposição. Deu para notar ali que tem que essa iniciativa aí do golpe do empréstimo tem um fator de muita prevenção, para as pessoas não caiam no golpe, né? Mas eu queria só fazer um comentário sobre, ao longo da tua exposição e também da Evelise, tu falaste assim, sobre, vamos lá, a tecnologia do futuro para o futuro que está impactando, ou que impactaria mais os MPs, o ecossistema de justiça como geral. Automação, ligada à inteligência artificial. Sim. Ciência de dados, ligada à assertividade da decisão. Tá?
E quando vocês comentam sobre o metaverso, a gente tem que pensar o seguinte: o metaverso é o suprassumo da design da experiência do usuário. Mas tem um caminho que a gente pode estreitar aí. A gente pode trabalhar esse design aí, design da experiência do usuário e aproximar, facilitar, porque a gente tem muita dificuldade, muito prejuízo em uso de aplicações, porque a gente não tem uma boa experiência nessa, ou seja, uma dedicação nesse ponto aí. Para complementar, passar a palavra aqui por Hernandes, secretário de Tecnologia do Ministério Público de Tocantins, que vai falar um pouco sobre o humano. Como é que a gente mobiliza todo esse pessoal? Como é que a gente mobiliza a administração e, ao mesmo tempo, o técnico que está lá para inovar e dar sustentação a isso? Contigo. Tá certo. É o fator humano aí, tá? Então, vamos lá. Ok. Bom, já tem uma plaquinha para mim ali, mas vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Sou Hernandes Rodrigues. A única coisa que eu sou é filho da dona Rosa e do seu Manuel. Eu tenho 1,75 m, peso 70, mentira, eu peso 96 quilos, estou um pouco gordinho. Estou, né? Não sou, estou, posso deixar de ser a qualquer momento. Tenho cabelos grisalhos já, né? Cabelos grisalhos, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa preta, uma calça preta, uma gravata preta com detalhes brancos e vermelho, em um terno preto. No momento, né, estou chefe do Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação do Ministério Público do Tocantins, que vos aguarda em 2024, no nosso próximo encontro. E é isso. Mas um detalhe não menos importante, tá? Sou baiano. Nasci aqui no Vale do São Francisco, bem ali pertinho, lá em Malhada, né? Bem ali no sudoeste baiano. Então é isso. Agora que vocês já sabem quem eu sou, vamos ao que interessa. Eu ia usar o recurso aqui do passador, eu vou pedir ajuda para a técnica e vocês vão entender ao final por quê. Ótimo. Primeiro, vamos começar lá em outubro, lá no Expo Jude 2022, e o que ficou marcado naquele encontro foi tecnologia com afeto. O afeto está maiúsculo ali, é de propósito. Vamos ver isso adiante, por favor. No primeiro dia, o doutor Alexandre falou aqui sobre criptomoedas, né, falou sobre NFTs e blockchain. E um detalhe no blockchain. Vamos lembrar dele logo adiante. Próximo. O Leandro, brilhantemente, esteve aqui ontem, né, no segundo dia, e é um orgulho, né, quando a gente vê um brasileiro tão bem iluminado, tão gabaritado, e um trabalho fantástico que ele faz, parabéns. E falou sobre a tecnologia que está sendo desenvolvida, e um detalhe chamou a atenção. Tem um ponto que foi crucial, um diferencial na tecnologia que foi desenvolvida. Vamos refletir um pouco mais. Próximo. Ainda nesse segundo dia, o Ministério Público, lá de Mato Grosso do Sul, tá? Falou aqui, né, sobre OKR, e muito mais que além de OKR, chamou a atenção também aqueles termos: empatia, compartilhar, ceder e humanização. Beleza, próximo. MP da Bahia, digitalize-se. Perfeito, lindo, maravilhoso, deu vários exemplos. E a frase que ele mais repetiu, né, em diversos momentos: mentes e corações conquistadas. Show, vamos para cima. Próximo. Terceiro dia, que é hoje. Estamos aqui. E qual foi minha felicidade? A Ana Carolina veio aqui e falou, né, brilhantemente. A Ana é uma pessoa incrível, estivemos juntos lá em São Paulo, no Maxtec, e resumiu o que a gente vai falar. Então, facilitou, nós vamos conseguir sair mais cedo aí para o almoço.
E meus colegas falaram de tecnologia, de recursos, de tudo. E eu fiquei pensando, né? Eu tenho aqui uma cola, eu fiz aqui agora, durante a... Eu falei, cara, tem que mudar isso. Mas vamos lá, o que é que a gente está falando? O que é que tem em comum aqui? Qual que é a grande tecnologia que está sendo falada aqui? Refletimos sobre isso. Eu vou adiantar o slide e volto rapidamente. Próximo. Eu vou apresentar para os senhores a maior e melhor tecnologia que existe. Então, se segurem, é impactante. É uma tecnologia que já existe lá no passado, tem no presente e vai ter. Precisamos que tenha no futuro. Então, senhores, bem-vindo à nova tecnologia. Por favor, meu amigo baiano. Está aí. Essa é a tecnologia do futuro. A grande tecnologia. O que vocês vão encontrar lá na frente é isso. É uma pena que eu não tenho ali o coraçãozinho que a Ana usou, né? Lá da tecnologia humano-software, né? Então, assim, mas é isso. A resposta já está aí. Não vou falar de... E poderia, metaverso, chat GPT... Falar, a gente pode entrar aqui no assunto à vontade. Mas vocês estão pensando, e aí? Olha que interessante. Por favor, Tiago. São mais de 8 bilhões de exemplares dessa máquina, evoluindo há mais de 200 mil anos. Leandro falou isso. Se eu trago isso, pouco mais, 13 mil anos ali, né, a grande virada, né, quando o homem começa a produzir e se movimentar e se organizar, mas... Estamos aqui, são mais de 8 bilhões de exemplares. Aqui dentro eu estou olhando vários exemplares maravilhosos. E muita tecnologia, muito recurso. Olha só isso, um estudo lá do Instituto, lá, o Salk, nos Estados Unidos, mostra que há pouco tempo, né, um ser humano, toda a inteligência, toda a informação que tinha na internet, isso foi em 2019, porque de lá para cá foi exponencial e já não dava, né? Mas até ali, 1 petabyte de informações da internet cabia na cabeça de um ser humano, nosso aqui, a minha chatinha baiana, cabia. Tudo isso. Então, mostra que nós temos 8 milhões de mega máquinas aqui no mundo, nesse momento. E eu estou pensando, eu vou pensar em uma tecnologia... Não vou falar para vocês, desculpem frustrar vocês. Não tem aqui uma máquina de holograma, não vai existir isso. Por que não? Voltemos. Por favor, Tiago, só o slide anterior. Veja só, quais são as características ali? Afeto, empatia, mentes, coração, humanização, são nossas características. Podemos ter as melhores tecnologias do mundo. No exemplo de agora há pouco, quando mostramos aquela interação, homem-máquina, que a moça comprou o marido, ressuscitou, azar dela, mas ressuscitou o caba. É assim, acontece. Está lá. Ela recriou, ela queria o ser humano. Ela queria o humano. Então, essa é a grande tecnologia. O segredo está aqui. Nós já vivemos essa tecnologia. Então, vejam, por que esperar? Né? Nós vamos voltar aqui, penso que é uma reflexão que, isso aí quem gosta de biologia vai entender lá em células imarginais. Pesquisem isso. Mas vivemos essa metamorfose, vivemos esse momento. Então, não é assim, qual é a surpresa? Não tem, gente. Está aqui, é o espelho. Façamos uma reflexão no nosso dia a dia e vamos descobrir do lado aquela grande máquina que trabalha comigo no dia a dia. A surpresa é ali. Existem megaprocessadores do seu lado, a solução está ao lado. E reter essas soluções e explorar e conhecê-las é que é o segredo. Então vamos descobrir o que é que está nos vendando, o que é que está nos empatando fazer isso. Outro dia assisti uma apresentação do professor Luiz Lobão, e ele tinha vindo, estava lá em Nova York, numa feira, e ele falava, né, olha, o futuro aqui são as máquinas de hologramas,
para projetar a gente. Falei, meu Deus, nós estamos criando máquina para nos projetar. Tem algo errado. Então, assim, olhar para dentro, né, e falar assim, poxa, espera aí, por que eu não estou escutando meu colega? Por que eu não estou humano com aquela situação? A dor dele é a minha. Eu falo muito de dor, porque lá no MP de Tocantins, eu sinto a mesma dor que quase todos os senhores aqui, com exceção de alguns que já conseguiram superar essa dor, e não me dão remédio. Mas a dor é a mesma. Por que eu tenho que descobrir? Por que não façamos juntos? Por que não juntamos todos esses processadores em uma grande máquina e façamos juntos? Não tem diferença entre o que acontece no Tocantins, isso falando, né, de MP, para o que acontece aqui na Bahia, para o que acontece em Minas Gerais. O crime lá é o mesmo. O cliente é o mesmo. O fornecedor também. Minas Gerais investiu aí esse dinheiro e os fornecedores lá, dos meninos do golpe, já foi impactado. Veja, é o ser humano gerando demanda. Nosso cliente. Eles forçou a tecnologia que estava ali ao lado e eles usaram, e aí foi a mente. Então, é isso. Não temos por que duvidar do amanhã. Mas temos que nos unir, somos mais forços, né? E fazer com que esses processadores, essas belas mentes que estão aqui, e o Leandro dizia que de 3% a 10% são superdotados, então isso significa que aqui tem alguns, e eu gostaria muito de usar esse recurso lá no nosso estado e no Brasil, porque somos um único sistema, fazemos parte do mesmo ecossistema. Não deixem que a gente sofra, não deixem. Nós estamos trabalhando soluções que nós vamos compartilhar. Esse ano, eu acabei de chegar à MP, né, eu venho no egresso ali do Tribunal de Justiça, tive com alguns já me conhecem, quem não me conhecia já sabe quem sou eu, né? Então agora está fácil. Mas, para o próximo ano, nós vamos estar sediando esse evento e vamos estar com algumas soluções que nós vamos entregar, nós queremos compartilhar. Está lá, ó, compartilhar. Nós queremos sentir esse coração que pulsa aqui junto com o de vocês. Não deixe que a gente sofra. Nós não gostaríamos que vocês sofressem. O segredo da tecnologia do futuro somos nós. São vocês. E basta que a gente se junte. Que deixe que isso aconteça. Né? Aqui na Bahia, e Bahia é um negócio, né? Sabe que Bahia não nasce, estreia. Então, muitas mentes brilhantes. Pode ir para o quarto slide, por favor, dos 200. Mais um. Tá. Ok. Tem um sábio baiano aqui, né? E isso para nos provocar. E diz o seguinte, é isso aí mesmo. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Façamos isso. Desde que a nossa metamorfose, né, se concretize nesse processo de autoflagia que o ser humano sofre todos os dias nas suas células imarginais e produzimos conjuntamente a tecnologia, ou compartilhamos essa tecnologia que já existe em cada um de nós. Obrigado. Obrigado, Hernandes. Estamos com o tempo praticamente estourado aí. Temos tempo aí para uma ou duas perguntas. Por favor, ali. Bom dia, meu nome é Bismarck Azevedo, conselheiro lá do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Minha pergunta é para o promotor de justiça a respeito da solução digital escolhida, né? Como do Tribunal de Contas, minha preocupação é o custo, né? O custo de R$15 mil pelo serviço prestado foi por quanto tempo? Assim, só para a gente ter uma ideia. A gente teve esse valor ao longo do ano passado. A ideia é que a gente tivesse a campanha, vamos dizer, operando até o final do ano.
Contudo, como o valor era reduzido, né, e a demanda era, vamos dizer, enorme, em meados de novembro, né, a gente já não tinha mais orçamento, então, infelizmente, a gente não conseguiu continuar rodando a campanha. Então, agora, a gente já tem, né, com os resultados, e considerando que, vamos dizer, a gente só consegue esse impulsionamento hoje, né, nessa estratégia com o Google, nós conseguimos uma aprovação para inexigibilidade, tá? Vai ser uma contratação maior, mas a gente conseguiu no ano passado 15 mil, tá? Foi um projeto piloto e a gente conseguiu esse valor de 15 mil, que, se a gente for considerar o alcance, é um investimento muito reduzido, com um potencial muito grande também de redução das nossas demandas, potencializando. A gente tem um benefício indireto, que com a redução de demanda, a gente consegue gerar mais eficiência naquelas demandas remanescentes. Porque o objetivo aqui da campanha não é zerar a prática do golpe, o que é impossível, né? Mas é uma redução de danos. Então, né, a gente teve esse custo com viés agora de expansão e de expansão para cobrir outras campanhas que orientem o cidadão, né, para que não seja vítima de outras situações lesivas. Sejam essas situações golpes na internet ou mesmo outras aplicações em outros campos de defesa do cidadão. Para fechar, só para pegar um gancho nessa questão do investimento, né? Eu vinha comentando aqui com o nosso CIO, o César Franceschina, né, com o Roberto, promotor de justiça lá do Ministério Público do Rio Grande do Sul, responsável pelo Cyber GAECO. A gente não faz uma conta que, por exemplo, lá no MP nós temos 1.400 estagiários. Se a gente aplicasse uma tecnologia ChatGPT ou alguma coisa não tão audaciosa, ou seja, equipasse os laboratórios, né? Ontem o Ministério Público de Santa Catarina aqui comentou que eles têm 3 pessoas, e se fossem 10 pessoas, 20, quantos, eu estou aqui sem ser politicamente incorreto, mas quantos estagiários naqueles que não são, vamos lá, não fazem aquela atividade mais elaborada, quantos nós poderíamos, vamos lá, trocar o investimento, tá? Então nós temos nós temos oportunidades aí para realmente equipar essas estruturas de inovação e substituindo os nossos custos, né, por algo que vale a pena para o futuro. Obrigado aos palestrantes, tá? Obrigado pela plateia aí.